Existem basicamente dois tipos de pessoas hoje produzindo conteúdo nas redes sociais. A pessoa que é extremamente criativa, a pessoa que não tem um padrão específico na hora de criar, a pessoa que tira ideias do além, que não precisa de roteiro, não precisa de script, não precisa de nada disso. E do outro lado, tem as pessoas que precisam de tudo isso, precisam de previsibilidade, precisam de roteiro, precisam daquilo que elas vão falar já pronto, porque senão elas se perdem. Essas pessoas tendem a ter alguns pontos muito mais organizados, tendem a ter uma cabeça mais processual. Essas pessoas aqui têm uma cabeça um pouco mais mosaica, uma cabeça que abre diversas janelas e ela vai fluindo entre essas janelas. Desse lado tem muitos pontos negativos, as pessoas que não acham a própria narrativa, que não conseguem se encontrar em um lugar e tudo mais, e desse lado também tem seus pontos negativos, as pessoas que ficam muito enrijecidas, que não conseguem pensar criativamente. Então, os dois extremos, os dois lados negativos são ruins. E ao mesmo tempo tem uma pessoa que está entre esses dois polos, que é criativo, mas também precisa de processo, também precisa de algumas etapas. E essa pessoa aqui consegue combinar muito bem alguns mundos, inclusive grande parte das pessoas que vocês devem conhecer e ver como referência são dessa forma. São pessoas que conseguem criar, mas também conseguem manter, conseguem ter persistência, ter disciplina para manter. E esse vídeo aqui é para esses três tipos de pessoa. A pessoa que é muito criativa, a pessoa que é mais ou menos laica e a pessoa que é muito processual, a pessoa que precisa tudo organizadinho. Esses três públicos, esses três tipos de pessoa que estão produzindo conteúdo, tem um negócio de educação, tem um negócio rodando de alguma forma, que talvez não seja educacional, com infoprodutos, com cursos, mas que deseja fazer isso, sabe a importância de estar produzindo conteúdo. E ao mesmo tempo sabe que é complexo demais ficar tendo muitas ideias, muitos vídeos para gravar, porque sabem, claro, que gerar conteúdo gera também mais receita se você consegue alinhar esse motor de conteúdo. Gera mais poder na sua marca pessoal, na sua marca da empresa e assim por diante. Então você sabe da importância de criar conteúdo. Seja conteúdos curtos, sejam conteúdos mais longos, depende muito do teu formato, do que você tem de estratégia e tudo mais. Então criar conteúdo é um ponto em comum de necessidade desses três tipos de pessoa. Agora, existe algo que eu particularmente observo nos últimos 5 anos com todos os clientes que já passaram pela minha empresa, que são empresários, são especialistas, eles têm dificuldade de ficar com um roteiro palavra por palavra, de ficar ali seguindo as palavrinhas. Já fiz esse teste com diversos clientes, diversos alunos. É muito complexo. Tem um ou outro que segue ele bonitinho, precisa de TP, né, o teleprompter e tal, então precisa seguir ali todos os detalhes. Mas a grande maioria tem dificuldade. E quando segue um roteiro, acaba ficando enrijecido. E aí, é claro, existe um meio termo, e é isso que eu quero defender nesse vídeo aqui. Você nem tanto ficar com todas as palavras milimetricamente posicionadas, mas também não ficar à deriva, senão a gente vai cair nos dois extremos. Então, qual que é a solução? A solução, primeira coisa, eu vou falar para você do IEA. É um conceito muito simples. Depois disso, eu vou te explicar os 4 pontos que você tem que ter ali, no mínimo, para organizar algum tipo de conteúdo. É um modelo de estrutura, existem outros. Na minha visão, esse é o modelo que mais funciona. E terceira coisa, eu vou te explicar como que você pode organizar através de um mecanismo que eu chamo de 4 U's para melhorar os seus conteúdos, para melhorar aquilo que você está fazendo. Porque no final das contas, como você sabe aqui nesse canal, a gente trabalha o ponto de comunicação, metodologia e tecnologia para ajudar você a expandir o seu negócio de educação. E essa parte do conteúdo, como eu já falei em um vídeo anterior, vou deixar ele aqui no card, a parte da comunicação é literalmente o seu motor da expansão. Independentemente se você tem muitas visualizações, poucas visualizações, é importante que você esteja se posicionando como criador, certo? Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou te falar é o IEA. O que é isso? É um conceito muito simples. Imprevisibilidade gera espontaneidade, que gera autenticidade. O que é isso? Você deve estar vendo o movimento de alguns criadores, de alguns fundadores, por exemplo, o Primo Rico, por exemplo, enfim, pega aí uma pessoa que você acompanha e essas pessoas criando conteúdos mais
rotineiros, então tá andando, tá fazendo qualquer outra coisa, pega o celular e grava um conteúdo. Estão fazendo cada vez mais um formato mais freestyle, um formato mais orgânico, um formato mais artesanal, sem muitas edições, sem muita coisa. Também tem um grupo da galera com muita edição. Normal, sempre vai ter gente de tudo quanto é tipo. Mas por que esse formato é tão interessante? Porque as pessoas se sentem mais próximas de quem está produzindo. As pessoas se sentem ali do lado, ou então junto naquele ambiente com aquela pessoa que está criando o conteúdo. E quanto mais firulas a gente colocar no vídeo, mais fica parecendo que não é tão natural. Então, quando você tem um processo criativo que exige até mesmo você passar para muitas pessoas para aquele conteúdo ir ao ar, acaba que você nem coloca no momento que deveria colocar, ou perde aquele flow, ou perde a essência do conteúdo. Não é sempre, mas em alguns momentos sim. Tem uma forma legal de fazer uma boa edição, é claro, mas eu tô aqui defendendo para você conseguir criar sempre. A ideia é você não ficar preso. Então, esses conteúdos mais artesanais seguem exatamente isso que eu falei. Imprevisibilidade gera espontaneidade, que gera autenticidade. Não precisa ser nesse extremo, mas você pode seguir esse conceito em outras situações. Por exemplo, você tem um vídeo para gravar, você tem algum tema para gravar. Ao invés de você deixar todas as palavras definidas, o princípio que a gente vai partir aqui é: opa, eu tenho que dar espaço para a imprevisibilidade. Eu tenho que dar espaço para algo me surpreender. Inclusive, esse algo pode ser eu mesmo. Então, o que é isso? Quando você não tem roteiro, quando você não tem palavra por palavra, não tem como você ser outra coisa senão você. Porque se você tem um roteiro, tem um monte de coisa, você pode interpretar um personagem, você pode querer parecer mais sério, você pode querer parecer de um jeito X, Y, Z. Mas quando você não tem esse roteiro, você não consegue parecer, você consegue só ser. Então, na imprevisibilidade, você naturalmente ativa a tua espontaneidade. Ativando tua espontaneidade, você se torna cada vez uma pessoa mais autêntica, que tanto se fala no mercado, porque é uma coisa que puxa diferenciação, não é? Então, esse conceito é onde a gente vai se guiar. O que eu posso ter ali que vai dar espaço para minha imprevisibilidade, para minha espontaneidade, mas ao mesmo tempo me gera segurança suficiente para que eu crie, para que eu tenha uma clareza na produção. Lembra? Equilibrando os dois públicos aqui, chegando nesse que está aqui no meio, ou até mesmo ajudando quem está aqui, ajudando quem está aqui e quem está aqui no meio, porque essa galera foge demais, esse daqui muito processual acaba ficando enrijecido, esse daqui tá se virando ali, mas talvez não tenha algum tipo de volume, algum tipo de crescimento de forma consistente em um ponto só. Então, quais são os 4 passos que eu ia falar para ti sobre a criação desse vídeo? Eu quero que você pegue papel e caneta, eu vou te falar exatamente os blocos do vídeo, os blocos que você vai pensar. E aí depois você vai organizar os seus pensamentos dentro desses blocos, não definindo as frases que você vai falar palavra por palavra. Você pode até deixar uma frase de efeito, alguma outra ali, mas a ideia é você colocar assuntos-chave que você vai se lembrar em cada um desses 4 blocos. E depois que eu terminar de falar isso, você claramente vai ver essa estrutura do início ao fim desse vídeo aqui. Mas não só esse vídeo aqui. Você pode ver em qualquer canal de alguém que tem um crescimento muito grande. Igual o Primo Rico que eu acabei de falar, eu trazer o exemplo dele. Vamos pegar um concorrente dele, o Raul Sena. É a mesma coisa, investidor sardinha. É uma mesma estrutura. E existem em trocentos outros youtubers, produtores de conteúdo. Esse formato normalmente tende a ser um pouco mais interessante para um conteúdo um pouco mais longo, porém funciona muito bem também se você conseguir encaixar ele num conteúdo curto, tá certo? Então vamos lá. O primeiro ponto é você iniciar com uma pergunta, afirmação provocativa e ou quebra de padrão. O que é uma pergunta? Igual eu iniciei esse vídeo. Na verdade, acho que nesse vídeo eu iniciei com afirmação provocativa. Volta aí que você vai lembrar. Mas esse ponto é muito importante. Lembra que todo mundo fala que iniciar um vídeo 5 segundos é o mais importante para você captar a atenção? Quando a gente fica curioso para algo? Quando algo nos provoca ou quando nós somos questionados. Para pensar, todas as vezes que alguma coisa te chamou atenção, ou você foi provocado a ver, tipo, o que é isso? Ficou curioso, ou você falou assim, opa, peraí,
deixa eu pensar sobre isso, deixa eu responder essa pergunta. O que eu responderia? É sempre uma pergunta que nos chama atenção, porque uma pergunta exige algo claro, que é o quê? Uma resposta. Nosso inconsciente vai levar a buscar uma resposta. E uma afirmação provocativa toca normalmente no calo da pessoa ou no sonho dela. Ou seja, ou no problema ou no desejo. Então, iniciar um vídeo fazendo uma pergunta, pode ser uma pergunta provocativa também, uma pergunta ou uma afirmação muito provocativa, já vai iniciar bem o seu vídeo. Segundo ponto é você trazer uma contextualização. O que é contextualização, Isa? É prover de contexto. Você fez uma pergunta ou uma afirmação. Aí você veio para cá para contextualizar. O que você tem que entregar? Você tem que entregar um contexto para a pergunta que você fez ou para a afirmação que você fez. Então, você pode, por exemplo, trazer histórias, analogias e metáforas, dados, notícias. Você pode trazer uma situação, problema. Por exemplo, nesse vídeo eu comecei com uma afirmação e depois eu contextualizei, trazendo o exemplo do mercado digital, falando dos tipos de pessoa. Eu contei uma situação. Pode ser uma situação, pode ser uma história e assim por diante. Então você provê de contexto. Terceiro passo, que é onde nós estamos aqui agora nesse vídeo, inclusive. O terceiro passo é literalmente você entregar algo 4 U's. Lembra que eu falei dos 4 U's? Presta atenção nesse conceito. O que é esse 4 U's? Tem que ser útil, tem que ser único, tem que ser urgente e tem que ser ultra específico. Útil e único, você já entendeu. Tem que ter diferenciação, tem que ser útil, a pessoa precisa sair dali com algo prático ou com alguma coisa muito relevante para que ela tem que aprender. Agora, urgente vai muito da forma que você chama a atenção, seja pelo título, seja pela thumb, seja pelo gancho, que são os primeiros 5 segundos. Agora, esse último ponto aqui, poucas pessoas falam, que é ultra específico. Só de eu ter criado um termo 4 U's ou o IEA que eu falei antes aqui, é um termo que eu criei, que eu inventei. Eu literalmente inventei, tem um tempo já que eu inventei, mas eu inventei esses termos. E só de eu inventar, trazer um vocabulário próprio, já deixa o conteúdo mais útil, mais urgente e mais único. E isso faz com que as pessoas consigam anotar, consigam salvar. Isso é muito legal, muda completamente a forma de criação. Agora, existe um último passo. O último passo é o que eu vou fazer agora contigo. É uma CTA, Call to Action, direta ou indireta. Direta é o que eu vou fazer aqui contigo agora. Se inscreva no canal, a gente está começando no YouTube, já temos muitos conteúdos no Instagram e conto com a sua presença aqui. Indireta seria eu finalizar sem fazer nada, só deixando um questionamento para você, por exemplo, com um gostinho de quero mais, com um gostinho de, poxa, eu quero assistir mais vídeos dessa moça.